Deus nos dá muitos dons, em especial pessoas que são talhadas para ajudar os outros, né? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, a cirurgia plástica que reconstitui, que constrói e restabelece a felicidade de muitas pessoas. Estamos recebendo aqui a doutora Fabiana Caterino, cirurgia plástica, atua em Taubaté, né? Cidade aqui do Vale do Paraíba. E nós vamos falar sobre um tema muito sensível, né? Que é essa história de reconstituir, de curar complexos através da cirurgia plástica, né? Tem menina que tem um seio maior do que o outro, tem garoto que tem uma glândula protuberante, né? Que faz com que se avolumem também aqui a região dos seios, né? E isso gera complexos, né? Que a cirurgia plástica pode muito bem resolver. Pode sim, a cirurgia plástica ela nos ajuda bastante nesse sentido, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a idade que é abordada, quando você vai inserir isso dentro da vida daquele paciente em especial. Uhum. Eu conheço, por exemplo, uma moça, né, que desenvolveu mais um seio do que o outro na pré-adolescência, né, e ficou com aquela diferença e quis fazer a cirurgia. O médico falou, olha, vai crescer o outro, hein? E de repente cresceu mesmo. E cresce mesmo. A cirurgia de mama ela é bastante procurada. As meninas têm muito complexo, ainda mais com a mídia hoje, que fala muito sobre prótese. Ou aquela menina que às vezes até um pouco mais gordinha e tem uma mama muito grande, ela tem vontade de reduzir, não quer pôr uma blusa igual das amigas. Mas a gente sempre orienta. A cirurgia das mamas, ela deve ser realizada apenas depois que passar de 2 a 4 anos da menarca, que é a primeira menstruação. Porque nesse período, em até 4 anos, a mama ainda está em desenvolvimento. Então, cada parte do corpo demora um tempo para se desenvolver. E aí, nesse período, se você aborda cirurgicamente antes essa paciente, pode sim ter um resultado diferente do esperado, porque vai ter alterações ainda pela própria proporção hormonal que está acontecendo nessa idade. Agora, doutora, sempre que é feita a cirurgia de mama, por exemplo, né, o material retirado é levado à biópsia, necessariamente? Não é todo médico que usa isso como protocolo. Eu uso porque eu acho interessante. Já peguei casos de pacientes que a gente não imagina, não tem histórico na família, e vem um nódulozinho lá que foi importante retirar. Então, como protocolo, eu envio tudo à biópsia, que é o que a gente chama de anátomo patológico. Qualquer peça do corpo, não só a mama. Angelina Jolie detectou lá alguns problemas, tinha um fator de ordem genética, né? Isso. E ela fez a retirada e agora está sendo seguida por algumas outras artistas. Porque qual é o caso que realmente levou a que ela tomasse esse tipo de atitude, a senhora sabe? Isso, na verdade, ainda não existe um consenso médico universal. Alguns médicos seguem essa diretriz. Quando a paciente já tem um histórico muito importante, parentes de primeiro grau, mãe, tias de primeiro grau, irmã que teve câncer de mama, eles costumam sugerir que se retire a mama, se faça a mastectomia, que é retirar toda a glândula, para diminuir o risco, porque daí você tira a área do corpo que pode receber a mutação do câncer. E aí você substituiu por uma prótese ou por uma reconstrução muscular. A gente tem vários tipos de reconstrução mamária. Mas ainda não existe consenso, existem alguns médicos que não concordam com isso. Então vai mesmo de cada médico, de cada país, de cada cultura, se vai ser acessível essa informação ou não para a paciente. Essa reconstituição muscular implica em tirada de elementos de outra parte do corpo, assim, para fazer a enxertia? Isso. Quando a paciente, às vezes, não tem indicação de prótese, ou às vezes ela é uma paciente que tem já, por exemplo, um abdômen protuberante, a gente pode usar o próprio abdômen, que seria uma cirurgia de abdômen, e subir esse abdômen por dentro do tórax mesmo, para fazer a reconstrução da mama dela. E aí você traz a pele, você traz tudo junto, a musculatura, tudo para fazer a reconstrução desse volume e tentar simetrizar com a outra mama, caso o câncer tenha sido numa mama só, ou se ela tirar as 2 mamas como prevenção, fazer isso bilateralmente. Que maravilha, né, a cirurgia plástica. Eu vejo, acompanho, né, desde o tempo que morava no Rio, acompanhava muito o trabalho do Ivo Pitangui, que foi quem abriu a porta, né, para a cirurgia plástica do Brasil ser conhecida mundialmente como talvez a melhor do mundo, né? E hoje a gente acompanha também o desdobramento dessa nova geração de cirurgiões que está dando um banho em matéria de
de trabalho de reconstituição e tudo mais. O Pitangui tratou do Niki Lauda, tratou de um menino que explodiu uma garrafa de álcool no rosto e lá na Itália, né? Então ele realmente é um cirurgião respeitado mundialmente, assim como a nossa doutora está aqui Obrigada. Desenvolvendo esse trabalho tão bonito. Eu queria falar agora sobre os meninos, porque há meninos que têm uma protuberância maior, aí fica com vergonha, aula de educação física obrigatória na escola, aí vem aquele bullying e tudo mais. Também é recomendada a cirurgia só depois de uma certa idade? Como é que funciona? Sim, dos meninos funciona um pouquinho diferente. A glândula mamária dos meninos pode crescer em 3 momentos da vida. Quando ele é recém-nascido, às vezes um menino bebezinho tem aquela mama um pouquinho protuberante, que é normal mesmo, isso acontece, vai regredir em poucos meses, isso volta ao normal. Mais gordura, né? Isso, aí às vezes essa criança vai crescer normal, ela não vai ter nada durante a infância, e no início da pré-adolescência para a adolescência, por causa do próprio boom hormonal que esse menino está recebendo, as glândulas vão ficar protuberantes e mais proeminentes. Só que em 2 anos, mais ou menos, isso vai regredir espontaneamente. Então, normalmente a gente não indica a cirurgia porque a regressão vai acontecer, mesmo sem operar. Porque 50% dos meninos, até 50% podem ter esse aumento da mama. E aí vai regredir, só para quem realmente persiste é que teria indicação da gente realmente fazer a cirurgia. Será que a educação física, né, a ginástica, a musculação, nesses casos dos meninos, teria algum fator satisfatório para regredir esse processo? Mas é um assunto tão importante que eu vou lhe pedir para a gente acompanhar na sequência da entrevista aqui. Ok. Já, já.